Oi, oi, oi! O nosso convidado de hoje tem 46 anos na saúde e 25 anos como diretor-geral do Hospital Municipal de Ouro Branco. Eu estou aqui com ele, José Vicente Santiago, carinhosamente conhecido como Zé Vicente. Seja bem-vindo! Obrigado, Andréia. Quero agradecer esse espaço que foi gentilmente cedido por esse importante meio de comunicação. Zé Vicente, vamos falar dessa sua trajetória na saúde. A saúde, ela representa para nós a nossa vida, né? E como é que isso tudo começou? Como essa oportunidade veio? Como você abraçou essa oportunidade? Bem, Andréia, eu vim de uma família humilde. Sim. Trabalhei no cultivo da terra para ajudar no sustento da família. Uhum. Lá em 1978, meu pai descobriu que havia um projeto de implantação de um hospital em Ouro Branco. Olha. E ele me incentivou para que eu pudesse vislumbrar a possibilidade de ingressar numa carreira. Sim, um crescimento para você. Aham. Exatamente, um crescimento além de pessoal, profissional, né, uma Sim. oportunidade única. Foi aí que, em 1978, eu ingressei na saúde, sendo enfermeiro no antigo hospital HPA, Hospital de Pronto Atendimento da FHEMIG, em Ouro Branco. Sim. Então, no primeiro passo, seu pai falou assim: ó, tem uma oportunidade. Você estava lá de uma família muito humilde, como a maioria dos brasileiros, né? Uma família grande, uma família humilde. Falou assim: olha, seu pai falou assim: tem uma oportunidade aqui, vou te levar. E aí você agarrou a oportunidade e não largou Exatamente. mais, porque são 46 anos na saúde e 25 anos. E para você, você me disse que você se tornou enfermeiro, mas no primeiro momento não. Você foi para conhecer o processo e aí você se apaixonou pela profissão? Exatamente. Uhum. E aí eu descobri que eu tinha muita aptidão para a área de saúde, Que legal. Então, a sua missão de vida. a missão de vida. Sua missão de vida. Isso. É como que se fosse algo que já estava pré-determinado, estabelecido para minha vida, Que que é o bom. cuidar, né? O Aham. cuidar com humanização, com acolhimento propriamente dito, né? E aí você fez duas faculdades. A primeira como enfermeiro, você se tornou enfermeiro, e a segunda como um gestor, gerente, administrador na área específica que é a área hospitalar. É isso? Bem, Andréia, eu me formei enfermeiro pela Cruz Vermelha Brasileira, filial de Minas Gerais. Uhum. E estive voluntário até a idade limite que permitia e atuava em situações de crise, Sim, como voluntariado. sim. E eu fiz enfermagem pela Cruz Vermelha. E depois estudei administração hospitalar pelas faculdades integradas Newton Paiva. E depois que você fez a faculdade, você voltou para a sua cidade, que é a sua terra natal, que é onde você nasceu, que é Ouro Branco, e começou a sua carreira como diretor-geral? Exatamente. Uhum. Naquela época eu recebi um convite indicado pelo Conselho Municipal de Saúde, por Olha. então prefeito da época, Uhum. para assumir a administração do Hospital Raimundo Campos. Sim. E foi um momento único para mim na carreira, porque a partir dali eu continuei na gestão e estou até a data atual. São só 25 anos, hein? Então aqui tem experiência. Exatamente. Vamos falar dessa experiência, porque o hospital, como nós sabemos, é uma referência. E a gente sabe que ele é um hospital público. E a gestão do dinheiro público é muito difícil. E nós vemos na sua cidade, que é Ouro Branco, a coisa fluindo, acontecendo de uma maneira de excelência. Então você tem esse cuidado com as pessoas e consegue fazer essa administração. Nos conte um pouquinho sobre essa história, de como funciona, como a habilidade que precisa ter, né, Zé? Então, Andréia, a dificuldade, o maior desafio em gestão de saúde é você aferir qualidade com quantidade de demanda. Sim. E Ouro Branco, por ser uma cidade planejada, tem um IDH, um ótimo IDH, uma per capita, uma ótima per capita, Sim. possibilita
que a gente faça um trabalho de planejamento estratégico, seja de curto, médio e longo prazo, é o que a gente vem fazendo na gestão do Hospital Raimundo Campos. O Uhum. maior desafio ainda é que os recursos oriundos na condição tripartite da saúde, União, Estado e município, eles chegam num quantitativo que você tem que ter um diferencial para gestar esses recursos. Imagino. Às vezes eles são insuficientes. E aí acaba que a administração pública tendo que arcar com a maior contrapartida necessária para a saúde. Mas já digo que o maior desafio diferencial é administrar recursos escassos. Por quê? Porque o segmento saúde é uma demanda infinita e os recursos muitas das vezes são finitos. Sim. Então você tem que ter um diferencial para ofertar serviços de qualidade com recursos escassos. Mas já digo também que Ouro Branco é privilegiada, por ser uma cidade, como diz, tem uma boa arrecadação, isso facilita e agrega a possibilidade de uma gestão com maior qualidade. Sim. E qual que é esse diferencial? É o seu diferencial. Porque nós falamos agora que em 25 anos nessa trajetória aconteceram várias histórias. Então eu queria que você trouxesse uma história que marcou, qual que foi a história mais marcante durante toda essa gestão. Eu imagino que nós tenhamos várias, você pode escolher qual é. E qual que é o diferencial do Zé ali fazendo essa gestão com tanta excelência? Então, Andréia, eu tenho a grata satisfação, e isso é muito recente em minha memória, de um fato acontecido, e entre os diversos, Uhum. mas isso marcou muito. Em 1978, corrigindo, em 2000, Uhum. nós estamos em 2024. 24. Isso. Em 2000, ano de 2000, nasceu, já estava diretor-geral do hospital, nasceu conosco uma criança. A literatura médica Aham. fala e mostra que seria inviável. Uma criança inviável, uma gestação inviável, um recém-nascido, ele sobreviver com 460 gramas, é Aham. isso mesmo, André, e com menos de 20 centímetros. A Nossa. literatura fala que acima de 500 gramas, maior que 25 centímetros, é Sim. possível, mas é um recém-nascido de alto risco. E naquela época, uma época muito remota, Sim. e a gente não tinha hoje um sistema Como? único de saúde, né? Que eu costumo dizer que o melhor plano de saúde é o SUS, né? Verdade. O que precisa é que os recursos sejam melhor geridos. Uhum. E a gente faz a nossa parte. Sim. Nós temos o nosso diferencial para gerir recursos escassos. E aí, retomando a história, essa criança nasceu no nosso hospital e os recursos de equipamento na época eram um pouco difícil de lidar com uma situação tão diferenciada. E a gente conseguiu manter essa criança numa incubadora. O leite materno era colhido da mãe numa seringuinha de 3 ml, com a sondinha até o estômago da criança para mantê-la viva. E conseguimos fazer isso por uma semana. Meu Deus. Como eu não tinha hoje se fala muito na judicialização da saúde. Sim. Hoje, aquilo que o município não tem, não consegue resolver na complexidade dele, porque nosso hospital é de baixa complexidade, Sim. mas a gente faz serviços de média complexidade. Então, essa situação que foi única, a gente não tinha um sistema único de saúde. Tudo encaminhava para a Grande Belo Horizonte, Sim. ou seja, para a capital, Sim, vamos sim, dizer sim. assim. Aham. E naquela época, o único recurso que eu tinha, hoje se fala muito na judicialização, né? Aquilo que o município não tem na complexidade dele, as pessoas normalmente às vezes judicializam para o Estado ou para os dois entes, e às vezes a justiça resolve problemas que às vezes o município não tem condições de resolver. Sim. Mas no caso dessa criança em si, a gente não tinha recursos e não tinha a questão da judicialização. E eu tive que pegar um despacho da promotoria e do juiz da época, do magistrado,
e descobri uma vaga num CTI em Belo Horizonte, um CTI neonatal, E e conseguiu. ligar para o SOS Criança em Belo Horizonte para pedir ajuda para internar compulsoriamente essa criança. Então você fez todo um trabalho dentro de todas as suas melhores possibilidades para que essa criança fosse atendida da melhor maneira possível. Exatamente, para Uhum, preservar a vida. Na época eu me lembro bem que um canal de televisão uhum. pediu autorização para ajudar nesse processo, Que bacana. para entrevistar a mãe, entrevistar a família, pediu autorização, a autorização foi dada, eu dei a autorização enquanto diretor-geral, Sim. mas também autorizado pela família para fazer as imagens que foi jogado na rede, ficou conhecido nacionalmente como uma criança de menor peso e tamanho que nasceu em Ouro Branco. Foi um fato inédito que eu me emociono porque eu digo que eu respiro saúde. A minha dedicação é exclusiva e integral à saúde. Eu Uhum. fico muito feliz de resolver uma questão que me traz na memória uma satisfação muito gratificante. E aí conseguimos, dando continuidade, André, Uhum. conseguimos internar essa criança. Ela ficou por 1 ano internada. Quando aí recebeu Hum. alta, com o peso e tamanho adequado. E hoje, Andréia, é um rapaz de 25 anos, Uau. forte, saudável, e isso é muito gratificante. Que lindo, né? Que história É, linda, né? é, Participar dessa história é, de vida, né? de De vida. vida dentro da cidade. Vamos falar mais um pouquinho, Zé Vicente? Para você, o que é mais importante como um gestor público? Quais são os seus principais desafios enfrentados dentro de uma gestão em que você consegue administrar todos os percalços? Porque é complexo, né? Demais. Então, Complexo. a saúde não é uma ciência exata. Não. Então, por não ser uma ciência exata, Uhum. os desafios são enormes. Eu considero Sim. que o maior problema e desafio de uma gestão pública é você administrar conflitos, administrar pessoas, e você tem que ter um diferencial, equilíbrio, razoabilidade para lidar com essa situação. E isso traz uma possibilidade também de crescimento. A gente persegue uma saúde assim. A nossa missão é acolhimento e humanização sempre. Isso aí eu Ótimo. prego, isso nas reuniões que eu Uhum, faço de uhum. gestão, Humanização. humanização e acolhimento. Acolhimento Hum, e humanização. uhum. Pode Né? dar sequência, então. Isso. Os maiores desafios, por não ser uma ciência exata, Sim, é que a demanda ela é continuada. Ela é uma demanda infinita, vamos dizer assim, não para. não para. Nós tivemos um período da pandemia que você Nossa, sabe como é muito que você bem, enfrentou a pandemia? pois é, que assolou o país e o mundo, né? Então, nós fizemos um planejamento, eu quero aproveitar essa oportunidade Claro, aqui, claro. tá, para dar um breve relato. Nós fizemos um planejamento, porque a saúde ele tem que ter planejamento, com qualquer Sim, coisa, mas mais tudo, ainda a saúde, tudo. né? Tudo. Uhum, tudo. Seja a curtíssimo, a saúde tem que, às vezes, muitas vezes, a curtíssimo prazo, Uhum, curto prazo, médio prazo e a longo prazo. sim, Fazendo aí promoção à saúde, que para evitar as doenças, né? E a perfeito. gente e na pandemia, nós tivemos um momento único no país e no mundo, e nos municípios. Eu tive que fazer um planejamento Hum, que estava para ser entregue uma nova ala da emergência do hospital, eu tive que abortar esse projeto e montar uma ala de isolamento respiratório único em no no pouco tempo, em pouquíssimo tempo. pouquíssimo tempo, porque a saúde não permite, dependendo da situação de crise, de pandemia, não permite o planejamento tem que ser rápido, em pouco tempo. Uhum, E eu abortei isso e nós montamos com apoio
da administração pública, né? Uma ideia, André, olha que curioso, ela surgiu às 3 horas da manhã. Nossa. Você vê muito aí que os escritores, os autores, são os momentos que saem as maiores pérolas, né, Verdade. da música, né, os momentos da... Então, às 3 horas da manhã, a minha esposa acordou e perguntou o que estava acontecendo. Eu falei, olha, eu estou preocupado. Apareceu o primeiro caso do coronavírus, era Uhum. denominado coronavírus, Coronavírus. hoje Covid, Covid. né? E aí eu relatei para ela que eu tive uma ideia, que era abortar a questão da entrega da nova emergência do hospital e fazer uma ala de isolamento respiratório. Aí ela falou, nossa, que brilhante ideia. E a minha esposa também é epidemiologista, ela trabalha com doenças epidemiológicas, endêmicas, né? Então ela entendeu que o momento, porque vírus, leia-se isolamento, né, André? E aí eu sei do primeiro caso Covid, que aconteceu em Ouro Branco, sei o nome, sei Você acompanhou todo o processo? tudo o processo. E aí nós fizemos os cambiamentos de gases necessários e montamos uma ala Covid para isolamento dos pacientes. Nós tínhamos duas portas abertas. A da emergência propriamente dita. Normal. Que não parou? Que não parou. As doenças convencionais continuaram acontecendo, os IAM, os AVS, continuou acontecendo. E uma outra porta aberta que nós projetamos, cuidadosamente planejada, para atender o Covid. Montei uma equipe multiprofissional dentro da própria ala, com intensivista, com fisioterapeuta, com terapeuta ocupacional, com assistente social, com psicólogo. Essa equipe permitiu que a gente tivesse uma assistência de qualidade, tanto dos pacientes como dos familiares. Um apoio, um acolhimento e humanização nessa assistência. E eu falo mais. Claro. Nós passamos pela crise dos medicamentos, dos sedativos, dos medicamentos que ficou em falta, porque no mercado dos respiradores, né? Mas Ouro Branco, com o planejamento que nós fizemos, nós conseguimos superar isso com tranquilidade. Tivemos um número muito menor de óbitos de toda a região do Alto Paraopeba. Nós fomos visitados pelo Ministério Público, pela Superintendência de Saúde do Estado, por gestores de serviços privados da região, que declarou que a gente tinha a melhor estrutura para receber pacientes Covid ou sintomas de Covid. Então, nós equipamos a ala com respiradores de cabeceira, todo mundo teve dificuldade de aquisição, nós agimos rápido nos respiradores e montamos toda uma estrutura para atender o paciente Covid e seus familiares. Disponibilizamos aparelho de comunicação para que os pacientes comunicar com os familiares, né, que estavam numa situação que não podia receber visita. Então, foi realmente um momento humanizado. Nossa, então você conseguiu nessa gestão de crise. Então, você gosta de gerir crise, hein, Zé? Pois é. Eu vou falar no popular, ossos do ofício, né, André? Você sabe gerir crise, né? Porque para ser referência, então isso mostra a qualidade, o carinho. E como você nos trouxe aqui, que é a questão da saúde, você tem isso muito claro dentro do seu hospital, né? Dentro do hospital que você é diretor, que é a questão do acolhimento e da humanização. Exatamente. Você acha que esse é o seu principal, como um líder, como um gestor, o seu principal diferencial? O principal diferencial, Andréia, é o conhecimento. Olha, bacana. O conhecimento. E eu digo, também concordo com a sua pergunta, ela faz sentido e é oportuna. O diferencial dessa questão do acolhimento e humanização, porque os pacientes, eu costumo dizer para os nossos médicos do corpo clínico, que o paciente é o objetivo principal da instituição.
Perfeito, né? Então ele perfeito. deve ser acolhido porque às vezes o paciente ele está com problema psicológico, às vezes está somatizando e às vezes com a boa conversa, ser ouvido, né? Isso agrega muito. Às vezes o paciente não está precisando de medicação, não está precisando de um atendimento médico propriamente dito. E Uhum. isso eu faço rotineiramente. E o meu maior diferencial, que eu Hum, vou dizer vai agora, contar o tá? segredo, hein? É, olha, é que há 25 anos isso é religioso. Eu acho até que o pessoal fala sua missão é muito religiosa, né, André? Aham. Porque o que você faz é um diferencial. Porque na realidade, Andréia, eu faço visitas aos pacientes todos os dias. Sério? Todos os dias. Eu faço corrida de leitos, eu converso com os pacientes, tem 25 anos que eu faço isso. 25 anos em gestões distintas que eu estive, né? Sim, São vinte e sim. cinco anos, mas em gestões distintas. Eu faço visita para ouvir o paciente, Que para saber show. se você está sendo bem acolhido, se você está sendo bem assistido. E quando eu identifico Uhum. algo que não está de acordo com a nossa proposta, a gente vai discutir, seja nos grupos correlatos, né, que a saúde lá que a Sim. gente tem, ou seja, presencialmente nas reuniões, como uma forma de trazer uma assistência de melhor qualidade para os pacientes. E quando eu falo desse diferencial, é porque os pacientes se sentem seguros. Se eu Verdade. não posso ir de manhã, eu vou à tarde. Se eu não posso ir à tarde, porque eu não posso esquecer que eu continuo com a minha demanda na Que diretoria. não é pequena. Não é pequena, é enorme, né? E Aham. aí eu continuo com esse costume de visita aos pacientes dioturna. Quando não é de manhã, é à tarde. Quando não é à tarde, é à noite, é até de madrugada. Sério? Sim. Por quê? Porque se eu estiver com um período de insônia, eu vou ao hospital para ver o que está acontecendo, se está tudo bem, se não tiver, esse é resolvido em tempo real. Que Na show. para dar, segurança tanto para os nossos colaboradores, como para os próprio paciente. Nossa, então, como É, diz lá atrás, né, no chão de fábrica mesmo, vendo as demandas, escutando, sabendo exatamente. e sanando um problema na hora. Na hora. Porque a saúde, ela urge, né, ela emerge. Então as coisas acontecem, né. A doença não tem hora, não marca dia nem hora. Então a gestão também, se ela não for uma gestão continuada, exclusiva e integral, é isso mesmo, Andréia. É meio que as pessoas falam: "Isso é surreal, Zé Surreal. Vicente. Eu tô Você assustada. é 24", mas ué, eu não propus fazer isso Isso. como uma missão, Sim, sim, né. uma missão de E vida. eu acho que eu passei pelo Covid. Olha, Andréia, veja Uhum. bem, eu passei pelo Covid visitando todos os pacientes Covid e não me contaminei. Olha, eu ia te fazer Então, essa pergunta, tu eu ia te fazer essa pergunta. obviamente, É. com Com os os cuidados, preparos, né, perfeito. os EPIs, mas, eu digo que parece que quando eles falam é uma missão religiosa, acho que Deus diz assim: "Ó, você não pode adoecer, você tem que cuidar", Que show, que né. lindo, hein, que Então é bênção, é né. é uma bênção. Uma Eu bênção. fico eu fico muito feliz Uhum, de eu estou terminando meu ciclo, né, na uhum. gestão da saúde, mas fico muito feliz de deixar um legado, né, Legado. Uma história, de né. Uma uma história. história de vida e que eu tenho certeza que serão contadas para os nossos futuros, né, netos e outras pessoas mais. Houve algum dia, Zé, que você falou assim: "Não dou conta mais"? Ou sempre foi sustentado por essa fé, por acreditar na sua missão como gestor, como líder? Como é que aconteceu isso? Me conta, estou curiosa. Pois é, Andréia, somos humanos, né. Somos. Eh, Porque nós seria estamos falando de 25 anos, né? exatamente.
Eu acho que é uma realidade. Às vezes você está extenuado, cansado, e isso acontece mesmo, sabe, André? Normal. Mas a missão não deixa que você se desanime. É gratificante quando você vê o sorriso nas pessoas por algo que conseguiu, né? Que foi. Eu vinculei à rede um vídeo do Dia das Crianças. Ah, Foi um vídeo que foi muito curtido. Foi mais de 4.000 muita visualizações. coisa. E curtido. Mas eu abordei a questão do Dia da Criança e falei, como gestor de saúde, Sim. e abordando que a maior felicidade de um gestor e de uma equipe é ver no rostinho das mães, né, o Uhum. nascimento do filho, nos rostinhos da mãe, a satisfação. Mas que naquela oportunidade eu disse que não poderíamos dizer a mesma coisa lá no Oriente Médio ali, Sim. quando estava acontecendo, né, aquelas guerras que crianças estavam, sendo mortas, Uhum. mas uma questão do lugar e a gente sentia, assim, um pouco impotente, né, numa situação dessa, né. Lá a guerra da faixa de Gaza Sim. com os países lá, né, que então é isso. E aí eu abordei essa questão que falei assim, que as mães, nós tínhamos a satisfação de ter no rostinho das mães as felicidades pelo nascimento de seus filhos, mas não poderíamos dizer a mesma coisa das mães dessas crianças que estavam. Então é questão de humanizar, de humanidade, de preocupação com o outro lado também, né. Sim. Zé Vicente, assim, quero te dar os parabéns, né, porque a gente não vê isso. E aí eu vou falar de 2 coisas. Você falou que a saúde é infinita, e é infinita, porque você não A sabe quando vai demanda é acontecer. Não infinita. vai, e os recursos são finitos. E durante todos esses 25 anos você conseguiu fazer o finito com o infinito. Como é que é essa conta? Como é que é? Quando eu É. falo em conta, como é que foi essa administração? Como é administrar? O que que te leva? O que que te impulsiona? Como que é isso? Explica para mim. Para nós, né, na verdade, né? Pois é, Que não Andréia, é fácil. não é fácil. Então, quando eu falo de diferencial, e o maior deles também, Uhum, entre outros, é você, eu disse, aferir qualidade com quantidade de demanda uhum, e dos recursos escassos, maior diferencial, né. E lá na teoria, né, de Taylor e Fayol lá uhum. das teorias de coisas, que o maior diferencial é você minimizar custo e maximizar serviço de qualidade, né, seja em qualquer segmento, né. Verdade, E verdade. aí a gente procura fazer isso, e eu tenho é um desafio gigantesco. A gente tem conseguido Tem. fazer isso, né. É por isso que a gente tem uma saúde de qualidade em Ouro Branco, tá. Muita O qualidade, que é até hospital referência, né? o Hospital Raimundo Campos, Andréia, ele virou referência para alguns municípios Uhum, sem estar pactuado. Vou explicar melhor isso isso. para quem está nos assistindo. A PPI é uma pactuação para referência de serviços que tem, que a nossa macro-regional, né, de saúde, que a saúde foi dividida em macros, né, Uhum. macro Barbacena, macro Juiz de Fora, macro Belo Horizonte. E nós viramos referência sem receber recursos desses municípios. Isso por causa da qualidade e da proposta assistencial. Mas nós somos porta aberta, né, André, e a gente não nega assistência. Hum. Mas também é função do gestor negociar isso e, né, para que a gente tenha condições de que recursos cheguem de alguma forma, Uhum. além dos recursos oriundos do SUS que eu disse que Sim, são, insuficientes, né, os recursos da administração municipal, né, que é o maior mantenedor, né, sim, e sim. quando eu falo que é o único hospital do Alto Paraopeba do Piranga 100% SUS, 100% SUS. 100% SUS. Não é que recebe 100% dos recursos não, tem que deixar claro, ele é 100% SUS no que tange à assistência. E os outros
as outras entidades ou é autarquia, ou é fundação, né, ou é particular, Uhum. mas o Hospital Raimundo Campos, ele tem um diferencial. Tem. E o desafio é isso, sabe, André? Porque a gente vira referência sem ser referência, entendeu? Não entendi muito não, como é É, que vira porque a referência e ser PT referência? é porque a gente vira referência pela qualidade do serviço prestado, Sim, mas não somos referência no sistema, na regulação do serviço de saúde. é fazer muito mais com pouco, né? É uma excelente Exatamente. gestão. Eu queria, tem mais algum dado importante que você acha que nós podemos falar aqui hoje, que você entende como algo diferenciado, como algo importante que deve ser pautado para as pessoas entenderem que na cidade de Ouro Branco, além de você ter essa segurança que eu achei muito importante, porque quando você perde a saúde, né? Seja ela de qualquer forma, você precisa dessa segurança. E essa segurança você consegue trazer fazendo ali uma visita, uma coisa que parece simples, mas com resultado, hein? Enorme, Um resultado enorme. enorme. Então, André, eu costumo dizer que saúde não é custo, Hum, é investimento. olha, gostei. É. Saúde não é? Custo, ela é Hum, investimento. gostei. E vou explicar por quê. Uhum, A saúde, se for trabalhada de uma forma de promoção e prevenção, uhum, você evita que os pacientes entrem para uma hospitalização, se for bem trabalhada essas políticas de prevenção e promoção à saúde. uhum. E falo Me dá um que exemplo de promoção de saúde, quando você fala de promoção de saúde, o que que seria assim mais tangível? O que que é uma promoção de saúde para você lá em Ouro Branco? Como que seria isso? a promoção à saúde, a Uhum, gente fala de prevenção. Promoção, leia-se prevenção. uhum, Ou seja, um trabalho bem elaborado, né, de monitoramento do Programa Estratégia de Saúde da Família. hum, Sim, a Estratégia de Saúde da Família, você tem em tempo real um histórico de todos os membros da família, entendi. né? Uhum, Em Ouro Branco, a gente implantou um sistema informatizado chamado PEC-SUS. uhum. Eu estive secretário, lembrando, tá? Eu estive um momento, já estava me esquecendo, eu estive um momento na gestão que eu acumulei funções Nó, de diretor-geral, tava bom não, vamos melhorar. de diretor-geral e secretário municipal de saúde. Então ficou bom, hein? Eita, se eu já não tinha uma vida social, né? Imagina agora. E aí, e Hum, também o tempo era escasso, né? uhum, Mas então, foi um momento único na minha vida também, que a gente tentou, mesmo um ano que não foi tão suficiente, sim. né? A gente tentou fazer um trabalho de promoção à saúde, né? Uhum, Implantamos o PEC-SUS, que é um sistema vinculado diretamente ao Ministério da Saúde, sim. em tempo real, permite você entrar na casa das pessoas, entre aspas, né, Uhum, e saber como está a situação da saúde de cada munícipe, né, uhum. e aí possibilitar monitorar, tratar preventivamente, porque o maior desafio também, falando de desafio, seria a deshospitalização. Sim, sim. Porque quando você faz promoção à saúde, Ele- você evita que vá em forma de doenças mais graves, aguda, para atenção secundária. Atenção primária, atenção secundária, né? A Uhum, primária é a promoção, sim. a secundária, o hospital como porta aberta, né? Que interessante, que interessante. E hoje, como é que estão os planos para o futuro? Você falou que está aposentando? Não, não está aposentando, né? Continua firme e forte. No hospital, vai continuar ali o seu trabalho, já tem um sucessor. É sucessor que a gente fala, Zé? Zé, assim, É, é o é, próximo, né? Eu sei lá. sucessor, Aham. o termo que se usa, né?
sucessor, né? Eu acho que. E eu também fiquei Ah, sabendo, Zé Vicente, que um passarinho verde me contou o carinho que as pessoas da cidade e a gratidão que eles têm por você, pela sua pessoa, pela forma como você lida com essa situação nesse momento. Como é que você vê isso? bom, como eu disse, Uhum, normalmente, Andréia, o que chega na diretoria do uhum, hospital é exatamente a demanda que algum local, algum serviço já não conseguiu absorver. E às vezes o pessoal já conhece a minha forma de lidar, a sim, minha porta está sempre aberta, a minha porta não fecha. E às vezes as pessoas chegam numa situação de crise uhum, porque algum lugar não funcionou a engrenagem, porque a saúde é uma engrenagem, sabe, André? Se faltar uma complexo. pecinha ali, complexa, né? E às vezes chega numa situação adversa, às vezes nervosos, e o pessoal diz o seguinte: eu não entendo como você consegue. As pessoas chegam nervosas, brigando. Só o fato de você puxar a cadeira para a pessoa sentar, vão sentar um pouco, você já quebra essa resistência, essa postura de agressividade das pessoas. E às vezes, muitas vezes, Uhum, às vezes não, maioria das vezes, eles chegam nervosos e saem agradecendo porque foi acolhido, foi bem foi tratado. bem tratado, né? E a gente faz nas reuniões periódicas, a Sim. gente coloca essa questão do acolhimento, da humanização, que às vezes o paciente, como eu disse anteriormente, às vezes quer ser ouvido, né? Ele se sente acolhido, não Então é isso, mesmo, André? isso tem feito há 25 anos, Há né? 25 Sem anos, parar e sem cessar. sistematicamente, religiosamente. Parabéns, viu? Parabéns. Eu não me lembro, acho que nem minha esposa lembra, no dia que eu fiquei impedido de ir trabalhar porque eu estivesse doente. Às vezes as coisas acontecem, coisas Sim, brandas, né, do dia a dia, mas dizer assim: "Não foi trabalhar porque está doente", não, não, acho que, como eu disse, parece que Deus tá. parece não, Deus sustenta a gente mesmo nos momentos mais difíceis, né, E Andréia? esse momento é um momento difícil, É um né? momento difícil, né. Gerir essa crise toda, É, você tá de parabéns, viu? é. Vamos aprender. Vou para Ouro Branco fazer um curso lá com você que eu acho que ainda dá tempo, não dá? Ah, com certeza, uai, será um prazer estar convidado. Convido também para conhecer o nosso hospital, Sim, sim. né. Como eu disse, é um hospital, Andréia, que ele tem serviço de excelência. Quem usa sabe, né. Às Uhum. vezes as críticas, Andréia, Normal, né? acontece, mas acontece às vezes de pessoas que nem usou o sistema. Não sabe nem como é que Não funciona, né? sabe como é. Ouviu dizer, nem Eu ouviu ouviu dizer. dizer, às vezes quando entra para dentro do hospital, quando é Fala, ué. assistido, "Uai, que isso? Vocês têm tudo isso aqui?". É um CEL, que é um centro de especialidade odontológica, Uhum. com um número muito expressivo de odontólogo. Nós temos especialidade, Andréia, que muitos municípios de maior porte não têm, até grandes centros que eram vazio assistencial, né, Olha. clínicas importantíssimas. Onde um hospital público você consegue, por exemplo, um gasto que faz exames de colonoscopia dentro do hospital, endoscopias, tudo pelo SUS, as gastrostomias. O hospital, um profissional, um bucomaxilo, por exemplo, isso é um vazio, né? É um vazio, é um vazio. É daqui, não é? Isso. Buco. Bucomaxilo ele pega Uhum. toda a região, né, Sim, de de até faz. cabeça e pescoço, um pouquinho ali dessa área né, de um modo geral ali. E outros mais, né, são Nossa. o Hospital Raimundo Campos, ele tem esse serviço de excelência. Obviamente que muito se pode fazer ainda, muito se pode fazer. A gente, com certeza, no futuro, que Deus permita que a gente seja autossuficiente em outras
que os nossos munícipes não precisem sair para fora, né? Só ficar lá. Só ficar no município, somente aquele de altíssima complexidade, né? Uhum. E que Deus permita, né, que no futuro a gente possa, os gestores da saúde, né, as pessoas que estiver à frente da gestão, possa permitir, Andréia, que isso Permitir. aconteça, porque a casa está arrumada, Tá tudo pronto. tudo pronto. Tudo É pronto. só agregar e fomentar algumas coisas que pode trazer um serviço de maior excelência para Ouro Parabéns. Branco e região. Ó, parabéns pelo seu projeto. Tem mais algum recadinho importante que você gostaria de deixar aqui? Para nós, eu já aprendi muito aqui sobre. Eu estou admirada com a sua gestão, porque é a primeira vez que eu ouço alguém falar e que eu vejo que as pessoas estão verdadeiramente satisfeitas com essa gestão de excelência, pelo carinho que elas têm por você, pelos as boas falas, né, as boas novas que tem, né? Tem alguma mensagem, algo específico? Quantos funcionários hoje tem dentro do hospital? A gente diga funcionários ou colaboradores, enfim. Então, A André, equipe, né? Eu gosto de equipe. equipe. Então, André, a gente tem uma rotatividade Sim. grande de servidores e que Uhum. Sim, pode. a gente tem uma rotatividade muito grande. A Uhum. área de saúde, seja por força de um processo seletivo que substitui os contratos, né, até os contratos de excepcional interesse Uhum. público, mas os processos seletivos hoje, processo seletivo para a prefeitura, não é uma prática mais. Hoje, Uhum. são concursos públicos Sim. que são realizados, né? E a rotatividade é muito grande. Mas já respondendo a sua pergunta, eu não vou conseguir precisar por causa da rotatividade, Ah, mas é entendi. mais de 300 funcionários e Funcionários. menos de 400, mais de 300 Tá funcionários. entre essa. Isso aí. Que são muitos É, profissionais, né? só médicos, Andréia. Eu sou gestor de 54 É médicos. muita coisa. É muita coisa, É muita né? coisa. Então, se você fizer uma tradicional continha aí de paciente, leito paciente por profissional, você vê que a gente está ali, além do que é preconizado o Ministério da Saúde. Está num patamar muito favorável, né? Uhum. Muito interessante para um Isso. hospital público, né? Muito, muito. É. E eu queria que você repetisse para a gente falou isso aqui um pouquinho, mas eu acho que essa é a sua maior força, né? Que vir de uma família humilde e conseguir chegar aonde chegou. Vamos falar um pouquinho desse passado bonito? Eu venho de uma família humilde, né? Com os valores éticos, morais, né? Dos bons costumes, né? E eu vivi um período muito grande na roça, né? Trabalhando e para o sustento da minha família, ajudando, né, no sustento da minha família. E isso possibilitou um crescimento pessoal também, né, André? Sim. Porque a gente tem todos essa criação, né, raiz mesmo, né. Eu ainda tenho contato, né, muito estreito com as minhas origens, né. Show. Conheço toda a realidade do pessoal da zona rural, né, e conheço todas as comunidades onde eu vivi também, né, esse período. Zé Vicente, você deu um show de gestão nesses 25 anos administrando um hospital público, né? E qual que é a sua visão de futuro? O que que você vê, o tanto que Ouro Branco pode crescer, em quais aspectos, em quais áreas? Então, Andréia, Ouro Branco tem um potencial enorme, Que bacana. né. Uma cidade, muito bem planejada, mas com espaço para crescimento Sempre, muito né? grande ainda, né. Uhum. Um parque industrial, né, ser melhor explorado, né, e o incentivo, né. Hoje a gente tem uma siderúrgica que é a maior do Brasil, uma das maiores do mundo, que é a Gerdau, né. Mas, eu digo sempre, Ouro Branco precisa ter incentivos para novas empresas, para dar emprego e renda, né, Show. possibilitando aí,
que tenha novas oportunidades, né? Em todo o segmento, Ouro Branco tem potencial de crescimento, seja potencial turístico, né? E espaço para outras áreas, né? Os pilares aí, a saúde vai muito bem, mas também tem condições de melhorar ainda mais, né? Sim, Com um bom sim, planejamento futuro, para de autossuficiência que eu te falei anteriormente, né? sim, A verdade. educação, né? A segurança pública, que também é uma boa segurança em Ouro Branco, o índice de criminalidade é baixo, mas a gente pode fomentar mais isso e Ouro Branco será, com certeza, uma cidade que as pessoas vão ter uma satisfação enorme. Já normalmente as pessoas que conhecem Ouro Branco já acabam se sediando lá, né? Sim, sim. Mudando os profissionais médicos da saúde, a maioria deles já são moradores de Ouro Branco, não só os profissionais médicos, mas os demais que trabalham na saúde, Então, tá bom? resumindo, ainda dá para crescer, ainda dá para melhorar mais, né? Com certeza. Dá para melhorar muito, tem potencial para isso, né, André? Uhum. E eu tenho uma esperança que Ouro Branco seja um modelo, né? Show. E se Para depender de você, vai ser, né? Com essa visão. Andréia, a gente tem esse foco, né? Esse pensamento, né, Andréia? Que pode sim melhorar muito e que as pessoas colham bastante resultado dessa boa nova que é um Ouro Branco diferente, um Ouro Branco mais potencializado em todo o seu segmento, Sim. né? Um passarinho, para a gente finalizar, um passarinho verde, ele me disse que você tem uma primícia nas suas reuniões, que você fala que a saúde é a base para isso, para aquilo, para aquilo. Como é que é essa história? Nas reuniões que você faz com a sua equipe lá, com a sua na sua Ah, gestão? sim. Então, Andréia, a educação é importante, não é? Uhum. Muitíssimo. Um Muitíssimo. povo educado, um país educado, Sim, ele é um país próspero, né? sim. E aí, a cultura, né, propriamente dita. Mas, Andréia, as pessoas sem saúde, ela não produz, né, Andréia? Ela, ela não produz, ela fica numa situação adversa, né? No seu cotidiano, no seu dia a dia. Então, saúde tem os pilares, mas saúde eu acho que é um dos principais segmentos, como eu disse, e tem potencial para crescer muito mais ainda, É isso aí. né? Parabéns e o nosso muito obrigada. Parabéns por esses 25 anos dedicando às pessoas, a servir e cuidando do bem mais precioso que nós temos, que é a saúde. E muito obrigada, viu? Eu que agradeço a oportunidade, Andréia, e faço um convite, né, para Claro! você conhecer a nossa Ouro Branco, conhecer o nosso Hospital Raimundo Campos, tá bom? Com certeza. Pode me esperar lá que Ah. eu tô indo e tô chegando. Obrigado, Andréia. Obrigada, Tá Zé. bom.